Hoje eu quero falar com você que se sente perdido no meio de tanta coisa para fazer, que começa um monte de tarefas, mas não consegue terminar nenhuma. Você que vive com a sensação de que está sempre correndo atrás, mas nunca chega a lugar nenhum. Eu sei exatamente como é isso. Já passei por isso e sei como essa sensação de estar sobrecarregado pode te fazer duvidar de si mesmo. Nesse vídeo eu vou te mostrar como o foco pode ser o seu maior diferencial para você conseguir tudo aquilo que deseja na vida. Vou te ajudar a entender porque a gente perde o foco tão fácil e, mais importante, vou te dar dicas práticas para manter a concentração e não cair nas armadilhas do dia a dia. Acredite, se você aplicar o que eu vou te passar aqui, vai sentir uma transformação enorme na sua produtividade e, principalmente, na forma como encara os seus objetivos. Então, fica comigo até o final, porque o que você vai aprender aqui hoje vai mudar tudo. Vamos nessa? Bom, antes de falar sobre como manter o foco, a gente precisa entender por que é tão fácil perdê-lo. Parece que todo mundo hoje em dia sofre de um tipo de síndrome do esquilo. É tipo aquela cena de um filme onde o esquilo está correndo atrás de uma noz, aí aparece outra noz no canto do olho e ele muda a direção na hora. Isso é o que acontece quando a gente tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo. A verdade é que o mundo moderno nos bombardeia com informações o tempo todo. Notificação de celular, redes sociais, e-mails, conversas paralelas. A lista não acaba. A gente vive num estado de alerta constante, e isso atrapalha demais a nossa capacidade de focar em uma coisa só. Veja, você pode já ter ouvido que fazer várias coisas ao mesmo tempo é sinal de produtividade, mas, vou te contar, isso é uma mentira. Quando você tenta se dividir entre 1000 tarefas, a sua atenção é fragmentada e você não consegue fazer nenhuma delas direito. É como tentar pegar 3 bolas ao mesmo tempo, mas no final você acaba derrubando todas elas. Estudos mostram que o multitasking pode reduzir a qualidade do trabalho e aumentar o tempo necessário para completar as tarefas. Isso acontece porque o cérebro leva tempo para se readaptar toda vez que você muda de uma tarefa para outra. Em vez de ser mais produtivo, você acaba gastando mais energia e mais tempo também. Do ponto de vista neurológico, o multitasking força o cérebro a alternar rapidamente entre tarefas, o que pode sobrecarregar o córtex pré-frontal. Essa parte do cérebro é responsável pela tomada de decisões e pela resolução de problemas. Quando está sobrecarregada, nossa capacidade de pensar claramente e tomar decisões eficazes é prejudicada. Outro motivo comum para a gente perder o foco é não ter objetivos claros. Você já tentou dirigir sem saber para onde estava indo? Não funciona, né? Quando a gente não tem clareza do que quer alcançar, qualquer distração parece ser mais interessante do que o objetivo inicial. Ter clareza nos objetivos requer planejamento e definição de metas específicas. Quando você sabe exatamente o que quer alcançar, fica mais fácil manter o foco e resistir às distrações. Metas claras atuam como um mapa, guiando suas ações diárias e ajudando a manter o foco no que realmente importa. Além de metas claras, é crucial ter um propósito bem definido. Entender o porquê por trás das suas ações dá significado às suas tarefas diárias e aumenta a motivação para se manter focado. Sem um propósito claro, é fácil se desviar do caminho e se perder em atividades que não contribuem para os seus objetivos maiores. E tem aquela questão clássica, a gente procrastina porque tem medo do desconforto. Vamos ser sinceros, quem nunca escolheu arrumar a gaveta do quarto em vez de trabalhar em um projeto importante? O nosso cérebro adora evitar o que é desconfortável e, sem perceber, a gente acaba se distraindo com tarefas menos importantes, só para fugir daquele trabalho mais complicado. A procrastinação é frequentemente um mecanismo de defesa contra o estresse e a ansiedade. Quando enfrentamos tarefas desafiadoras, nosso cérebro busca alívio imediato em atividades mais fáceis e prazerosas. Entender esse padrão é o primeiro passo para superá-lo e recuperar o foco. Para superar a procrastinação, é importante reconhecer os gatilhos que causam. Pratique a autorreflexão para identificar quando e por que você procrastina. Desenvolva estratégias para enfrentar essas situações, como dividir tarefas em etapas menores e recompensar-se por completar cada uma delas. As emoções desempenham um papel significativo na falta de foco. O medo do fracasso, a dúvida sobre a própria capacidade e o perfeccionismo podem levar à procrastinação e, por consequência, pode acabar com o seu foco também. Depois dá uma olhadinha no outro vídeo sobre procrastinação. Também vai ser muito útil e vai complementar esse assunto aqui de foco. Trabalhar na gestão emocional e no desenvolvimento da autoconfiança pode ajudar a reduzir a procrastinação e melhorar o seu foco. Nosso ambiente de trabalho e as pessoas ao nosso redor também podem impactar o nosso foco.
Ambientes desorganizados ou barulhentos podem dificultar a concentração. Além disso, as pessoas que constantemente interrompem ou demandam nossa atenção podem desviar o nosso foco. Para melhorar o foco, é essencial criar um ambiente que minimize essas distrações. Organize o seu espaço de trabalho, reduza o ruído e estabeleça limites claros com aqueles ao seu redor para proteger o seu tempo e foco. Ter um sistema de apoio social também é bem importante. Cercar-se de pessoas que entendam e respeitam as suas metas pode ajudar a manter o seu foco. Compartilhar os seus objetivos com amigos ou colegas pode aumentar a sua responsabilidade e a motivação também. Agora que a gente já entendeu por que perdemos o foco, chegou a hora de saber como recuperar essa habilidade. E olha, eu garanto, se você seguir essas dicas, você vai ver a diferença rapidinho. Bora lá? Mas se até aqui você achou o conteúdo interessante, se inscreve no canal para dar uma força e curta esse vídeo também. Sabe aquele ditado? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve? Pois é, para manter o foco, você precisa ter clareza do que quer. Defina metas claras, específicas e alcançáveis. E, se possível, divida essas metas em etapas menores. Em vez de ficar dizendo, quero ser promovido, que tal dizer, quero entregar 3 projetos importantes nos próximos 6 meses. Isso ajuda a quebrar o objetivo grande em partes menores, facilitando o foco em uma coisa por vez. No trabalho, se você tem uma meta de vender 20 produtos por mês, divida isso em pequenos objetivos diários, como vender pelo menos um produto por dia. Assim, fica mais fácil você manter a concentração. Você precisa moldar o seu ambiente para que ele trabalhe ao seu favor, não contra você. Se você sabe que o celular vai ser uma fonte constante de distração, coloque ele no modo não perturbe ou modo avião, ou deixe em outra sala enquanto está focado em uma tarefa. Se você trabalha em casa, crie um espaço específico para isso, com menos barulho e interrupções possíveis. A ideia é que o ambiente físico reforce o comportamento que você está querendo adotar. Você já ouviu falar no princípio de Pareto, o famoso 80-20? Ele diz que 80% dos nossos resultados vem de apenas 20% das nossas ações. Então, o que isso quer dizer? Que você deve identificar quais são essas poucas ações que realmente trazem resultados e priorizá-las. Se o seu trabalho envolve muitas reuniões, tente reduzir aquelas que não são realmente necessárias. Use o tempo economizado para focar nas atividades que realmente trazem resultados. Eu sei, esse é um ponto delicado. Mas as redes sociais são verdadeiros buracos negros de tempo. Se você não souber se controlar, pode passar horas ali sem nem perceber. Que tal definir horários específicos para checar as suas redes? Por exemplo, de manhã, depois do almoço ou à noite? E fora desses horários, mantenha distância e foco no que realmente importa. No seu tempo livre, aproveite para praticar um hobby offline ou até mesmo ler um livro. Isso ajuda a desintoxicar a mente das constantes notificações. O foco também depende de como você cuida do seu corpo. Alimentação saudável, exercícios físicos e um sono de qualidade fazem uma diferença gigante na sua capacidade de se concentrar. Então, não adianta tentar manter o foco se você está vivendo à base de fast food e dormindo 4 horas por noite. Inclua na sua rotina pequenos hábitos como beber água regularmente, fazer alongamentos a cada 2 horas e garantir pelo menos de 7 a 8 horas de sonos por noite. Saber dizer não é uma habilidade essencial para manter o foco. Muitas vezes a gente aceita compromissos e tarefas que, no fundo, não têm nada a ver com os nossos objetivos. Então, quando for confrontado com uma nova tarefa, pergunte a si mesmo: isso vai me ajudar a atingir os meus objetivos ou vai me distrair? Quando alguém pedir uma ajuda em algo que não é urgente e que você não tem tempo agora, seja honesto e diga que você está focado em outra prioridade no momento. Acredite, isso é libertador. Ter uma lista de tarefas ajuda bastante, mas não adianta fazer uma lista quilométrica que só te deixa mais ansioso. O segredo é priorizar e colocar no máximo 3 tarefas essenciais para o dia. Isso faz com que você tenha uma visão clara do que é mais importante e te dá uma sensação de realização quando você as conclui. Ao criar listas de tarefas, use um esquema de cores para identificar as mais prioritárias. Por exemplo, use vermelho para tarefas urgentes, amarelo para tarefas de longo prazo, verde alguma coisa que você precisa fazer rápido. Agora que você tem essas ferramentas em mãos, está na hora de colocar tudo em prática. Lembre-se, o foco não é algo que você simplesmente tem ou não tem. É uma habilidade que pode ser desenvolvida com disciplina e hábitos certos. Vai ser fácil? Talvez não, mas cada pequeno passo nessa direção
faz uma diferença enorme. Se você quer realmente alcançar um nível de produtividade que nunca imaginou, o foco vai ser o seu melhor aliado. Comece implementando uma dica de cada vez e observe a mudança. Aos poucos, você vai perceber que é possível sim eliminar distrações e viver com muito mais propósito e clareza. E aí, pronto para começar a focar de verdade? Muito obrigado por assistir esse vídeo e não se esquece de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. E aproveita e já emenda nesse novo vídeo aqui. Um abraço, até o próximo vídeo.